Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Salmo 91, 11. Teste seus conhecimentos. Quem escreveu o livro de Apocalipse? Letra A, Pedro. Letra B, Salomão. Letra C, João. Letra D, Paulo. Tempo, 10 segundos. Resposta correta. Letra C, João. Conheça agora quem são, as origens e o que farão os 4 cavaleiros do Apocalipse. Apocalipse, os 4 cavaleiros do fim. Você já parou para pensar no que realmente significa o fim dos tempos? Não estou falando daqueles filmes de Hollywood cheios de explosões e super-heróis. Estou falando do que está escrito na Bíblia, em Apocalipse 6, 1, 8, sobre os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse. Agora, imagine se eu te disser que esses cavaleiros não são apenas figuras simbólicas de um futuro distante, mas reflexos de desafios que enfrentamos aqui e agora. Conflitos, doenças, fome e morte, tudo isso faz parte da história humana, mas também carrega mensagens profundas sobre como podemos nos preparar para dias melhores. Mas antes de mergulharmos nesse mistério fascinante, quero que você pense numa pergunta. O que você faria se soubesse que o fim do mundo está mais próximo do que imagina? Essa resposta vai surgir ao longo deste vídeo, então não saia daí. E se eu te contar que esses cavaleiros têm uma origem surpreendente que poucas pessoas conhecem? Vamos começar entendendo exatamente quem são eles e por que foram enviados. Quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse? Os 4 cavaleiros do Apocalipse são figuras icônicas que aparecem em Apocalipse 6, quando João recebe uma visão dos selos sendo abertos. O primeiro cavaleiro monta um cavalo branco e carrega um arco, simbolizando conquista ou guerra justa. Parece até uma cena de filme épico, mas aqui a mensagem é mais profunda. Ele representa o início de conflitos que marcam o fim dos tempos. E sabe o que é mais intrigante? Alguns estudiosos acreditam que esse cavaleiro pode estar ligado à figura do anticristo mencionada em outras passagens bíblicas. O segundo cavaleiro surge montando um cavalo vermelho, trazendo violência e derramamento de sangue. Em Apocalipse 6, 4, diz que ele recebeu uma grande espada, simbolizando guerras e caos global. É como se fosse aquele momento em que tudo sai do controle. Sabe? Guerras não são novidade na história da humanidade, mas o Cavaleiro Vermelho nos faz refletir sobre como os conflitos podem escalar até atingirem proporções catastróficas. Já parou para pensar que estamos vivendo em uma era com tantos conflitos ao redor do mundo? Talvez seja um sinal. E não para por aí. O terceiro cavaleiro monta um cavalo preto e carrega uma balança, representando fome e desigualdade. Apocalipse 6, 6 menciona preços exorbitantes de alimentos, mostrando como a economia pode colapsar e deixar milhões sem recursos básicos. Parece algo saído das notícias de hoje, certo? Por último, temos o cavaleiro do cavalo amarelo pálido, ou verde, dependendo da tradução, que personifica a morte. Ele vem acompanhado do inferno, ceifando vidas por meio de guerras, fome, pragas e animais selvagens. Agora que você já sabe quem são esses cavaleiros, prepare-se para mergulhar ainda mais fundo. No próximo bloco, vamos explorar a origem dessas figuras misteriosas e como elas se conectam aos eventos proféticos que mudaram a fé cristã. A origem dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Os 4 cavaleiros do Apocalipse não surgiram do nada. Eles têm raízes profundas na Bíblia e na história da humanidade. Para entender sua origem, precisamos voltar ao Antigo Testamento, especialmente ao livro de Zacarias, capítulo 6, onde vemos visões semelhantes de cavalos de diferentes cores. Esses símbolos representavam os espíritos de Deus espalhados pela terra, trazendo juízo e restauração. É como se fosse um esquenta para o que João viu em Apocalipse. Mas por que exatamente esses cavaleiros aparecem no contexto do fim dos tempos? Bem, a resposta está no propósito divino de purificação.
Em Ezequiel 14, 12, 23, encontramos uma passagem que fala sobre as consequências da desobediência humana: espada, fome e pragas, os mesmos temas dos cavaleiros. Isso nos mostra que essas figuras não são apenas personagens misteriosos. Elas carregam um recado claro: nossas escolhas têm consequências. E quando olhamos para o mundo hoje, é impossível não ver reflexos dessas realidades. Conflitos, crises econômicas e pandemias. Parece que estamos vivendo versões modernas dessas profecias. E aqui vai uma curiosidade fascinante. Muitos estudiosos acreditam que os cavaleiros também simbolizam forças espirituais que influenciam a humanidade. Por exemplo, o cavalo branco pode representar ideologias enganosas ou falsos messias que prometem soluções mágicas, mas levam à destruição. O cavalo vermelho pode ser visto como o espírito de violência que domina corações e nações. Já o cavalo preto e o pálido refletem a ganância e a morte espiritual que assolam nossa sociedade. Quando pensamos nisso, percebemos que esses cavaleiros não são apenas futuristas. Eles estão ativos agora mesmo, moldando nosso presente. Agora que entendemos melhor a origem desses cavaleiros, vamos explorar algo ainda mais intrigante. O que essas figuras revelam sobre o futuro da humanidade e como podemos nos preparar para o que está por vir. Fica ligados, o que os 4 cavaleiros revelam sobre o futuro da humanidade. Em Apocalipse 6, vemos que cada cavaleiro é liberado por Deus como parte de um plano maior de julgamento e restauração. Isso nos leva a uma pergunta crucial. Será que estamos vivendo em um período onde esses sinais estão começando a se manifestar? Olhe ao seu redor. Mas aqui vai um ponto importante. Esses cavaleiros não são apenas mensageiros de destruição. Eles também servem como um chamado à reflexão. Em Mateus 24, 6, 8, Jesus diz que ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas que isso seria apenas o princípio das dores. Ou seja, esses eventos não são o fim em si mesmos, mas sinais de que algo novo está por vir. É como se fosse uma tempestade antes da calmaria. A boa notícia é que, mesmo diante dessas dificuldades, há esperança para aqueles que buscam seguir os princípios divinos. Afinal, a Bíblia também promete que haverá um novo céu e uma nova terra após o juízo final. Então, como podemos nos preparar para o que está por vir? Primeiro, precisamos reconhecer que esses cavaleiros são lembretes de que o tempo é curto e que nossas escolhas importam. Em Tiago 4, 14, somos lembrados de que a vida é como o vapor que aparece por pouco tempo e depois se dissipa. Segundo, devemos buscar viver com propósito, priorizando valores como amor, justiça e compaixão. Por último, é essencial manter uma relação próxima com Deus, porque Ele é quem nos dá forças para enfrentar qualquer desafio. Lembre-se, o futuro pode ser incerto, mas nossa fé pode ser firme. Agora que entendemos melhor o papel dos cavaleiros no futuro da humanidade, vamos encerrar este vídeo com uma reflexão poderosa. Como você pode aplicar essas lições em sua vida hoje para estar preparado para o amanhã? Chegamos ao fim deste mergulho profundo no mistério dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles não são apenas figuras assustadoras de um futuro distante. Eles são mensageiros de verdades eternas que nos desafiam a refletir sobre como estamos vivendo hoje. Guerras, fome, doenças e morte podem parecer inevitáveis, mas a Bíblia nos ensina que há esperança mesmo em meio às tempestades. Em Apocalipse 21, 4, Deus promete que enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Essa é a promessa final para aqueles que escolhem confiar no plano divino. Mas aqui vai uma pergunta provocativa. Você está pronto para enfrentar os desafios que estão por vir? Não estou falando apenas de eventos globais, mas das batalhas diárias que todos nós enfrentamos, medos, dúvidas, crises de fé. Os cavaleiros nos lembram que o tempo é curto e que precisamos viver com propósito. Então, que tal começar hoje? Antes de encerrar, quero te fazer um convite especial. Se este vídeo trouxe reflexões importantes para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E claro,
Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais temas fascinantes que conectam fé, história e profecias. E não se esqueça de deixar seu comentário abaixo. O que mais chamou sua atenção sobre os 4 cavaleiros? Quero saber sua opinião. Lembre-se, o fim dos tempos pode ser inevitável, mas a forma como vivemos cada dia depende de nós. Que possamos ser luz em meio às trevas e esperança em meio ao caos.